Se quiser, pode ficar à vontade de bom? Olha aí, Jesus. Glória a Deus. Diácono Gerson vai fazer. Aleluia. O preditor da noite, que Deus vai usar ele com grande poder. Amém? Peço aos irmãos que se colocam sobre os braços pés e reverenciam a palavra do Senhor. Glória. Que se encontra no Evangelho de João, Glória a Deus. Vamos ler até o versículo 12, amém? Vou ler um versículo, os irmãos, no seguinte, assim sucessivamente. João 10, capítulo 1, vamos ler até o versículo 12, amém? Quando encontrar, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e a ovelha ouve a sua voz, e chama pelo teu nome as suas ovelhas, e atrás para fora. Enquanto tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor da vida, a sua vida pela ovelha. Mas o mercenário veio ao pastor, de quem são as ovelhas, e vendo o lobo, deixa as ovelhas que fogem, e o lobo as arrebata e as dispersa as ovelhas. Vamos ver todo mundo junto o versículo de número 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra nessa noite, aleluia. Porque se nós estamos aqui ultimamente foi porque Ele se entregou assim por nós mesmos, aleluia. Ele morreu como ovelha, mas ressuscitou como leão da tribo de Judá, e Ele está aqui hoje para te dar a vitória, amém? Quero chamar aqui a irmã Aula para estar fazendo a oração da fé. Em nome de Jesus, creio que o Senhor vai estar presente no nome de Jesus. Então, somente agora o nome dele, porque Ele é digno de honra, louvor e adoração. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar? Tem algum pedido especial? Amém. Glorioso Deus e amado Pai, queremos agradecer ao Senhor por mais um dia de vida, de bênçãos, um dia de paz e de vitória. Querido Deus, abençoa esse culto, Pai. Senhor, venha falar conosco, Jesus querido, e abençoa cada um dos teus filhos que estão aqui. Aqueles que não puderam vir, Senhor, o Senhor sabe o motivo de cada um. Que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha cuidar de cada um, Senhor, segundo a tua bondade e a tua misericórdia. Deus amado, abençoa Jesus querido pregador esta noite, abençoa o pastor, a pastora, Pai amado, os diáconos, diaconisa, abençoa Deus, os vizinhos, moradores desse bairro, que todos venham ao conhecimento de Ti, Senhor. Conceda-nos, Pai, a vitória, em nome de Jesus, e nós te agradecemos. Conta pra Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se
examine com a tua cruz o que tu precisa, coloca Jesus. O que tu precisa, coloca Jesus. Vejo um homem de branco dentro da congregação. Esse homem está com um cântaro na mão. Vejo um homem de branco dentro da congregação. Esse homem está com um cântaro na mão. Ele quer tirar água pra beber. 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 Esse é o nosso Deus, né? Ele quer dar água o tempo todo para nós vermos. Olha aí, que a água é a palavra, né? A palavra do Senhor. Eu estou muito feliz, né, por estar aqui. Estive ausente esses dias porque eu fui visitar uns parentes. E graças a Deus fiquei feliz, porque fui, voltei, fiquei com medo de ir, porque todos sabem, a minha irmã está passando por uma situação bem difícil, mas o Senhor está no controle de tudo. Fiquei meio assim, vou, não vou, mas aqui na igreja, um tempo atrás, Deus usou uma irmã e falou que eu ia fazer uma viagem, e eu tinha até falado para Deus, eu acho que eu não vou, porque o diagnóstico da minha irmã não foi nada bom. Então eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa e eu estar lá e ter que ir correndo, né? Mas aí ela falou assim, a Lúcia até falou, Cláudia, mas a irmã falou que você ia, Deus usou a irmã para falar que você ia. Vai, você precisa descansar, distrair sua cabeça. Aí eu fui, encontrei minha sogra, graças a Deus encontrei ela bem, encontrei toda a família bem. Fui, voltei e a minha irmã está bem, né? Tá na mão do Senhor, a gente sabe que essa doença não é fácil, mas Deus está no controle de todas as coisas. O que eu mais temia de ter que vir uma urgência não aconteceu, porque Deus, Ele é o dono de tudo, né? Então, Ele preparou essa viagem, então Ele ia esperar eu voltasse, caso fosse preciso acontecer alguma coisa, mas Deus está no controle. Eu voltei, estou feliz, né? E assim eu agradeço daqui a oportunidade em nome de Jesus. Jesus quer batizar
que está cooperando conosco nessa noite. Amém? Aleluia, glória a Deus. Faz o pipocado, não percebe poder. Tira a tampa pra poder encher. Faz o pipocado, não percebe poder. Tira a tampa pra poder encher. Faz o pipocado, não percebe poder. Tira a tampa pra poder encher. Faz o pipocado, não percebe poder. Tira a tampa pra poder encher. Glória a Deus. Só da igreja do Senhor. Amém. Para mim é motivo de muita alegria, né? Mais um culto. Agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez, né? Até pelas lutas, né? Que tudo tem um porém, né? E eu sou grata até pelas lutas. E eu quero deixar para a meditação da igreja Salmo 121. Que quando nós passamos por alguma luta, por algum problema, a gente somente tem que elevar os olhos, né? Para os montes, né? Para os céus. Porque é de lá que vem o nosso socorro. Nosso socorro não está no homem, não está na mulher. Está em Deus o nosso socorro. Então é nisso que eu tenho crido. E é nisso que tenho fortalecido. É isso que tenho fortalecido em saber que tem um Deus. Aleluia! Zela pela minha família, que zela pelo meu casamento, que zela pela vida dos meus filhos. Então, estou muito grata a Deus, né? E esse salmo, que os irmãos meditem, né? Se tem alguém passando por algum problema essa noite, é só elevar os olhos para os montes, que é de lá que vem o nosso socorro. Aleluia. E eu quero apresentar os visitantes, né? O visitante de hoje é o Josuel, né? Levantador da Igreja Assembleia de Deus. O pastor Jefferson, que é o preleitor da noite, né? A esposa dele, a Luana, os filhos, né? Lívia, Júlio e João, e a diaconisa Raimunda, que está nos visitando essa noite. Né? Saudade, viu? E eu agradeço a oportunidade, meus irmãos. Visitante, seja bem-vindo. Tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Quero dar uma oportunidade também para o nosso irmão que está nos visitando, o irmão Josué. Amém? Posso crer no amanhã, porque Vida amada igreja, Glória a Deus, aleluia. versículo de 22 a 23. Gálatas 5, versículo 22 a 23. Glória a Deus. Todos acharam de falar? Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz,
delicadeza, bondade, felicidade, humildade, um domínio próprio. No dia 25 para cá, meus queridos irmãos, Deus veio mostrar essa palavra para mim. Porque no dia de hoje, que a gente vive entre família, trabalho, mundo espiritual, é fácil a gente perder a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, porque eu tiro por mim no dia a dia. No dia do ano novo, eu errei com Deus. Falei, Pai, mostra para mim. Você me perdoou ou não? Briga de família, filho. E nisso a gente vai perdendo até a fé. A gente vai. Não confia mais em Deus. Passa isso na cabeça da gente, a gente é ser humano. Ainda mais quando o filho não é seu, é rebelde. Então, meu pai, eu estou te buscando. Por que está tudo assim? Fechei minha Bíblia. Eu fui no monte da minha esposa. Orei. Abri a palavra e Deus não me disse nada. Quando eu ia sair do monte, Deus usou um pastor falando comigo. Quem tem que te perdoar é Deus. Ele está te perdoando porque você se arrependeu pelas palavras suas de coração. Ele está te falando para falar para você que vai colocar a palavra de Deus na tua boca. Você vai comer Bíblia. Você vai ser o pregador do Evangelho. E quando eu estava discutindo naquele dia, antes de eu trabalhar, eu falei, pensei que não quero saber de nada, porque isso? Ninguém está nem aí, só eu buscando. Entrei no metrô, irmão. Entrei no metrô, minha filha doentinha. Quando eu virei as costas, entrei no metrô, tem aquela parte que dá para ver tudo novo. Deus falou comigo assim, irmão. Aí que eu vi que o Espírito Santo de Deus estava comigo. Até ali, irmão. Falei, olha para trás agora. O quê? Eu vou olhar para trás? Por que eu vou olhar para trás? Olha agora. Eu vi uma menininha toda deformada. Deus falou comigo assim, tá vendo? Tá bem? Só eu posso fazer alguma coisa. Menina de 3 anos, toda deformada, com um filho. Falei em você, porque uma simples coisinha em família, você já quer. Você pode se levantar. A sua filha está apenas doente, e aquela lição, será que ela tem jeito? Será que um ser humano da terra pode fazer alguma coisa por ela, não sei eu? Então, meu filho, se acalma o coração. Busca mais o Espírito Santo de Deus. Chame ele para a sua vida, ore mais, convide ele. Aí eu aprendi também que a gente tem que saber mais sobre o Espírito Santo de Deus. Por vezes a gente ora errado. Aí comecei a buscar o Espírito Santo desde um dia para cá. Comecei a sentir a presença dele. E ele falando comigo. Eu me arrepiei, eu não sozinho. Porque é isso aí, irmão. Às vezes muitas coisas falam a gente. Mas se a gente escutar a voz do Espírito Santo de Deus, a gente pode passar por dificuldade. E não é nem quando está aqui. O próprio pastor lá do mundo falou para mim hoje. Se Deus não tivesse nada na sua vida, você ia estar morto já. Mas Deus vai fazer você comer palavras, vai fazer você comer Bíblia. Eu agradeço a minha oportunidade. Então eu quero aqui nessa noite ainda convidar a irmã Jo para fazer uma oração e passar para o preletor da noite. Eu creio que Deus vai usar ele de maneira grandiosa nessa noite. Aqueles que não tiveram oportunidade hoje,
porque a hora passa rápido demais. Amém? Nós temos que obedecer o horário, né? Glória a Deus, salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar, Senhor. Glória a Deus. Deus amado, Deus santo, Pai amado, Pai querido, Jesus, mais uma vez, Senhor, meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, Jesus, por a vida, meu Pai, de cada um, meu Pai, que aqui está. Deus amado, Deus santo, obrigado, Senhor, por até aqui, meu Pai, por ter falado com cada um de nós, Senhor. Meu Deus, eu entrego teu servo agora nas tuas mãos, Senhor. Meu Deus, usa ele, meu Pai, mais uma vez, Senhor, para falar com a tua igreja. Pai amado, Pai santo, meu Deus, longe, meu Pai, nossos ouvidos, Pai, para ouvir a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém? As palmas que amam, Senhor. Glória a Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer que estou muito feliz por retornar a esta casa, onde Glória a Deus, aleluia. conheci este povo santo por intermédio da vida do nosso irmão evangelista Nilo, e através disso temos uma grande amizade com o pastor Lucas, com sua esposa, e tenho um grande apreço por este ministério, por esta igreja, e quero louvar a Deus pelo corpo de obreiros desta igreja, pela liderança do pastor Lucas, que nos confia essa responsabilidade, porque eu também sei que aqui tem obreiros capacitados para fazer uso da palavra do Senhor. Quero louvar a Deus pela sua vida, Amém, Jesus. que aqui se encontra nesta noite para glorificarmos a Deus juntos. Amados, tenho entrado aqui os cumprimentos dos meus pastores, pastor Tiago, pastora Fernanda. Sempre que saio, tenho a preocupação de comunicá-los. E quando eu esqueço de comunicá-los, a minha esposa me lembra. Não sei, você já falou, já comunicou os nossos pastores, porque temos essa preocupação de importância de sair embaixo da bênção da nossa liderança. Amém, igreja? Amados, quero que os irmãos abram as nossas Bíblias do livro do profeta Daniel, capítulo de número 12, verso de número 13, que é o texto que está proposto. Quero aqui, junto com os irmãos, compartilhar daquilo que Deus tem para falar conosco nesta noite. Quantos aqui estão felizes por poder estar na presença do Senhor? Amém. Você pode dar glória a Deus mais forte. Aleluia. Deus seja louvado. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 12, verso de número 13. Confesso aos irmãos que eu tenho uma certa dificuldade, pastor, de pregar uma mensagem temática. Eu acho lindo quem consegue pregar assim, mas eu tenho uma dificuldade com isso. Estou aprendendo. Fico ouvindo os nossos irmãos, às vezes eu fico vendo aqui as lives, aqui, os vídeos, né? Eu acompanho, lá acompanhando, e fico aprendendo junto com os nossos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 12, verso de número 13, vai dizer assim a palavra do Senhor. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Podem sentar, glorificando ao Senhor com palmas, bem forte, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Meus amados, nós estamos diante de um texto
de um capítulo do livro de Daniel, que até algum tempo atrás, quando nós falávamos a respeito da teologia, o livro de Daniel era considerado um livro da revelação do Antigo Testamento. Hoje, algumas linhas teológicas preferiram incluí-lo entre os livros dos profetas maiores. É uma questão que nada vai mudar dentro da sua realidade ou de alguma forma interferir nas suas doutrinas para a nossa salvação. Mas eu ainda prefiro olhar para o livro de Daniel e continuar vendo-o como o livro da revelação do Antigo Testamento. Porque quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que o livro da revelação é o livro do Apocalipse, o livro que traz a revelação das coisas dos finais dos tempos. E Daniel, ele também vai trazer algumas profecias a respeito deste tempo, acerca destes acontecimentos para os finais dos tempos. E quando nós olhamos para esse texto, em específico, capítulo de número 12, nós vamos ver a Bíblia mencionando alguns pontos a respeito dos finais dos tempos. É verdade que o tema que nos foi proposto, se eu não me engano, pastor Lucas, é 12 dias de oração para 12 meses de vitória ou de bênção do Senhor. E quando eu olho para este texto, olhando para este tema, nós temos que fazer algumas observações, e é bem verdade que este livro, este texto, capítulo de número 12, ele vai nos instruir de algumas formas para que nós sejamos realmente abençoados nos tempos em que nós vivemos. Porque o tempo que nós vivemos são tempos difíceis, são tempos tribulosos, são tempos de lutas, tempos de provações, tempos que nós vemos o mundo sempre se levantando e cada vez mais de uma forma mais escancarada contra a própria igreja, contra os princípios cristãos, contra tudo aquilo que se chama Deus e agora a Deus. Aleluia! Nós até o momento, até este presente momento, eu posso dizer que nós somos privilegiados por, entre aspas, ainda vivermos em um país onde nós temos a liberdade religiosa. E por que eu coloco entre aspas? Porque quando nós vamos colocar os nossos dogmas, os nossos ensinamentos, os nossos princípios cristãos a respeito da família, a respeito da sociedade e a respeito de tudo quanto nós acreditamos, em alguns pontos as leis desta terra vai querer nos calar, vai querer dizer que nós não podemos nos pronunciar acerca daquilo que nós acreditamos. Nós vemos vários exemplos como este. Por exemplo, e eu digo por propriedade, por gostar de pregar em praça pública, de pregar ao ar livre, quando nós nos dispomos a falar de Cristo, quando nós nos dispomos a falar da sua salvação, da sua santidade, e se em algum momento da nossa pregação nós nos colocarmos a falar que, por exemplo, os mentirosos, os homicidas, os abomináveis, os homossexuais, os afeminados, estes não entrarão no reino de Deus, em certo ponto alguém vai se levantar para dizer que nós somos homofóbicos, quando na verdade em nada nós o ofendemos. Nós apenas estamos defendendo aquilo que nós acreditamos. Nós não ferimos em momento algum esta pessoa diante daquilo que tange a ser incluso em meio à sociedade. Nós não desrespeitamos
respeitamos como pessoa, mas as suas práticas não é que nós a condenamos, mas a palavra de Deus a condena. Glória a Deus. E aí é onde vem alguns levantes, não onde vem algumas perseguições, alguém que vai se opor à nossa fé, vai se opor à nossa pregação, vai se opor àquilo que nós acreditamos. Mas eu olho para o texto de Daniel, capítulo de número 12, e ele vai começar o capítulo dizendo assim: neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo será salvo no teu povo todo aquele que for achado inscrito no livro, e a saber, o livro da vida. Olha aí, gente. Paulo vai dizer que nos últimos tempos, ou no final dos tempos, seriam tempos de angústias, tempos difíceis, tempos de perseguição. E eu não sei o que se passa ainda em seu pensamento, em sua cabeça, quais são as suas confianças, qual é a sua fé a respeito de tal situação. Mas eu ainda acredito que a geração que eu vivo é a geração que está se preparando para o arrebatamento da igreja. É a geração que está se preparando para quando as suas trombetas soarem nas nuvens e Cristo pagar entre elas e chamar o meu e o seu nome, nós estaremos prontos para ir ao encontro dele. Aleluia! Eu ainda acredito que esta geração é a geração do arrebatamento. Há aqueles que dizem, mesmo professando a nossa fé, pastor Lucas, há aqueles que dizem: mas a minha avó já dizia isso em 1980 e alguma coisa, e até agora Jesus não voltou. Os nossos antepassados já diziam isso, mas Jesus, ele ainda não voltou. Mas a grande revelação Aleluia! é que os nossos irmãos, eles dormiram no Senhor, aguardando o momento da vinda de Cristo, mas eles não desfaleceram na fé. Eles foram até o fim, eles foram persistentes, eles continuaram na luta, continuaram lá lutando até o momento em que Cristo os chamou de uma forma particular. Só que quando eu olho para as Escrituras, basta tão somente nós olharmos para o livro do Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, e o verso de número 15 em diante, que vai tratar justamente sobre essa época. E ele vai começar a dizer assim no versículo de número 15: quando, pois, verdes o abominável da desolação, de que falou o próprio Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E ele vai trazer uma relação a respeito de tudo quanto acontecerá nestes últimos tempos. E não precisamos ir longe para vermos tudo quanto está acontecendo no mundo. Basta você olhar os acontecimentos e buscar dentro das Escrituras os cumprimentos das profecias acerca dos últimos tempos, que todos eles já estão aí escancarados. E diga-se de passagem, agora em 2023 se inicia um projeto da ONU chamado Projeto 2030. Para quem não ouviu falar ainda, deixa eu te alertar.
Existe um projeto da ONU chamado Projeto 2030, que tem por objetivo erradicar, eliminar, exterminar a fome e a miséria do mundo inteiro. Para isso, eles precisam da assinatura de tratado de paz e união de todos os países do mundo. Aí você me pergunta, meu irmão, mas o que tem de errado em erradicar a fome e a miséria do mundo? Porque acabando a fome e a miséria, nós vamos eliminar os moradores de rua. Haverá igualdade para todos. Aquele que pode comprar um Civic do ano, o outro também pode. É ou não é, pastor? Qual é o problema que tem nisso? Erradicar a fome e a miséria do mundo? Aparentemente, não há problema algum. Só que o que a ONU não divulga, e é o que já está sendo tratado dentro do nosso âmbito político aqui no Brasil, é que para se fazer este tratado de paz e união, eles têm que estabelecer uma moeda mundial. Todas as nações terão que usar uma mesma moeda. Vai se acabar o real, vai se acabar o dólar, vai se acabar o euro, vai se acabar o ien. Vai se estabelecer uma só moeda, para que haja um controle da economia mundial. E o projeto se inicia em 2023, que tem por fim em 2030. Não estou dizendo que já é o período da grande tribulação, mas se não for, meu irmão, é o princípio, é apenas uma prévia para aquilo que vai acontecer. Observe, são 7 anos para este projeto. E dentro da organização dele, já existem 83 países que já assinaram. O tratado dos continentes europeus se fazer uma junção, uma unificação, para se tornar a maior potência mundial, já está sendo discutido. E tudo isso para ter forças para unir uma só moeda. E o país que não se dobrar a este tratado de uma forma por livre-arbítrio ou por vontade própria, ele vai ter que se dobrar à força, porque a união desses países vão se juntar, vão tomar a liderança daquele país e fazer com que essa regra se estabeleça, seja onde for. E se você entrar dentro dos projetos que já tramitam na Câmara da nossa nação, você vai ver que o Lula, ele já tem uma proposta para moeda Mercosul. É uma moeda que vai circular em todo o continente sul-americano. Vai acabar o real. Vai acabar a moeda que tem lá no Paraguai, no Uruguai, na Argentina. Vai se estabelecer uma só moeda. E com isso, aí também vem o comunismo. Aí também vem a perseguição contra a igreja. Aí também vem a perseguição contra o povo de Deus. E são coisas que nós falamos, mas eu não quero me envolver com a política. Eu não me envolvo com isso aí não. Você não precisa se envolver, meu irmão. Você precisa estar informado, para que você possa observar o acontecimento e a realização das profecias das Escrituras que estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E tudo isso está aí por debaixo dos panos. Aí a ONU estabelecendo uma moeda para colocar e estabilizar a economia mundial, precisa-se também estabelecer uma lei só para que todos possam controlar o dinheiro que é circulado dentro da sua nação de uma forma cordial com todo mundo. É preciso estabelecer uma lei só. Estabelecendo uma lei só, precisa que se levante
apenas um líder para governar o mundo. Você consegue entender isso? Você consegue imaginar isso acontecendo na nossa atualidade? Nos tempos em que nós estamos vivendo? Então não posso mais dizer que a minha saudosa avó já dizia que Cristo voltaria no tempo dela, porque pode não ter voltado no tempo dela, mas no meu tempo, na minha geração, na época em que eu estou vivendo, a volta de Cristo é muito transparente. Glória! Aleluia! Glória! Já não dá mais tempo, irmão. Já não dá mais tempo de eu ficar cocheando em dois pensamentos, porque o pastor Lucas não me mandou a mensagem, porque a pastora Patrícia saiu do culto e não me cumprimentou, porque a irmã do círculo de oração não deu a oportunidade para eu cantar o louvor que eu queria. Eu não tenho mais tempo para chateações com coisas banais, coisas que não vão trazer edificação para a minha vida. Eu não tenho mais tempo para ficar brincando. Ah, hoje eu sou crente. Ah, hoje eu não estou afim. Hoje eu vou para a igreja. Ah, não, hoje eu vou para a balada. Eu não tenho mais tempo para isso. Porque Jesus, Ele está às portas. Aleluia! É o momento de nos decidirmos o que realmente nós somos. Ou somos cristãos ou não somos. Ou carregamos essa palavra da verdade guardada na tábua do nosso coração, ou não a respeitamos. Eu não tenho mais o tempo para... Ah, não, eu vou ali, vou dar uma voltinha de 5 minutos e eu já volto. É final de ano, não tem problema tomar champanhe, não tem problema tomar cerveja sem álcool, não tem problema. Jesus tomava vinho. Não tem problema, né, pastor? Meu Deus! Não tem problema. É assim que o diabo vai falando. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Tem fornicação, depois eu peço perdão. Não tem problema eu viver uma vida de prostituição, porque Deus é amor. Só que Ele é amor, mas Ele também é justiça. E Romanos vai nos deixar bem claro no seu capítulo de número 6 que o salário do pecado é a morte. Não tem como eu colocar uma peneira sobre a minha cabeça e tentar me esconder do sol. Ele vai me queimar do mesmo jeito. Não tem como. Eu vou ficar bronzeado com o pastor Lucas. Porque a peneira, ela não vai me cobrir. Ela não vai me esconder. Naquele grande dia, aí nós falamos, ou às vezes nós ouvimos alguém dizer: não, irmão, esse negócio de Bíblia, né? Esse negócio de crente aí, eu acredito, eu penso assim, né? A moda hoje é assim, eu penso assim: todos os caminhos te levam a Deus. Não importa, todos os caminhos te levam a Deus, vai te levar. É bem verdade, Ele vai te levar. Porque a Bíblia diz: morrendo, segue-se fechou o olho, meu irmão, você vai direto para a presença do Pai. Só que morreu, segue-se o juízo. Você vai direto para a presença do Pai. Ou é céu ou é inferno.
tem esse negócio. Ah, meu filho bonzinho. Eu não fazia mal para ninguém. Eu nunca defraudei ninguém. Eu até ajudava. Mas a Bíblia diz que sede santo como Ele é. Aleluia. Sem santidade é impossível. Meu Deus! Não tem como eu querer dizer que quero ou preciso ver a Deus se não vivo uma vida de santidade. Enquanto Daniel está falando aqui no capítulo de número 12, Daniel, e você segue o teu caminho e vai até o fim. Sabe o que Daniel está dizendo? Sabe o que o Senhor está dizendo para Daniel? Daniel, não vai dar a cabeça de Beltrano, não vai dar a cabeça desse Trano, não vai dar a conversinha na carochinha, mas segue o teu caminho e vai até o fim. Amor que aquela suricana, assim que me dega na suricana, é um monte de gente dizendo que agora todos os caminhos não te vai conduzir, mas para o juízo final, onde nós receberemos a nossa sentença, e onde o Senhor, Ele pode olhar para mim e para você e dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu ainda não vi ninguém dizer que conquistou a vitória, que alcançou a medalha, ou que conquistou a taça, se não tiver chegado até o fim. Ah, mas eu fui o terceiro colocado, não tem problema, recebeu a medalha de bronze. Eu cheguei em segundo lugar, recebeu prata, bronze? É prata. Segundo é prata. Pronto. Eu já não entendo muita coisa de esporte também. Mas o segundo lugar é a medalha de prata. Em primeiro lugar é a medalha de ouro. E aqueles que vão chegando após sempre têm as suas recompensas. Não importa, irmão, se eu vou chegar no centro primeiro, segundo, terceiro, centésimo lugar, no milésimo colocado. O que importa é que eu quero chegar lá. Eu quero ver a face do meu mestre. Eu quero dar um abraço em Jesus, dizer o quanto eu amo e o quanto eu almejava por esse momento de encontrar com Ele. Aleluia! Se nós achamos que nós passamos algum tipo de tribulação nessa terra, nós nos enganamos. Daniel, ele diz, Mateus vai confirmar, e em Apocalipse vai reafirmar que a tribulação daquele tempo será tão difícil, de grandes angústias, como nunca houve sobre a face da terra. Você acha que às vezes passa por luta? Você acha que às vezes passa por dificuldade? Porque você não conseguiu a promoção que você queria no trabalho? Meu Deus! Porque você não conseguiu comprar o carro que você queria? Eu brinco com a minha esposa ela falou assim: eu quero uma Tucson. Eu falei: eu vou te dar um céu. Isso que Jesus mandar as condições, né? Ela: não, né? É o céu. Qual é o problema do céu? Tem 4 rodas, tem um motor, né? Vai andar. Agora tem um céu para 4 portas. Se o problema era 2 portas, agora tem 4 portas. Não tem problema. Essas irmãs, não sei qual é a oração delas, não.
Eu prefiro nem querer buscar o direcionamento dessa oração. Mas nós nos chateamos por coisas tão fúteis. E às vezes nós falamos que passamos fome. Nós temos um teto sobre a nossa cabeça. Nós temos o pão de cada dia sobre a nossa mesa. Nós temos os nossos familiares, que nem sempre nós podemos dizer que vivemos em amor. Às vezes tem, né? Uma picuinha aqui, outra ali. Mas se o calo de um apertar, os outros se reúnem. Glória a Deus. Nós vivemos cheio de regalias na nossa nação. Embora, pelo caminho que a nossa política quer nos conduzir, é capaz de essa moeda Mercosul, isso aqui pode se transformar em uma Argentina. É o caminho que nós estamos trilhando. Oramos para que não aconteça. Mas e aí? Se isso acontecer, na Argentina, hoje é proibido as igrejas abertas, pastores. É proibido se pregar o evangelho em praça pública. É proibido falar sobre corrupção. É proibido pregar sobre o homossexualismo. É proibido se falar contra o pecado. Do contrário, se você insiste, você é preso, você é condenado, você perde os seus direitos de cidadão. Aí quando eu olho para as Escrituras, pessoas, quando eu olho para o capítulo de número 5 de Atos dos Apóstolos, eu vejo Gamaliel dar uma aula para os sacerdotes, quando eles já haviam mandado prender os discípulos, e eles estavam presos, e a ordem é para que no outro dia os matasse. E o anjo do Senhor vai à prisão, solta os discípulos e diz: volte ao sinédrio e continue pregando. E eles retornam para o sinédrio no outro dia pela manhã. Quando chega no outro dia pela manhã, os sacerdotes vão lá, olham para os discípulos e dizem: rapaz, o negócio não é estranho. Te mandou prender uns caboclos ontem, vai ter outros aqui. Parece o mesmo, não estou entendendo não. Manda o soldado lá olhar. Vai lá, vê como é que estão os presos. O soldado vai lá na prisão, olha, volta, falou: sacerdote, na prisão não tem ninguém. E não teve arrombamento, não quebraram a parede, não amassaram ferro, a prisão está intacta. Mas os presos não estão lá. Aí os sacerdotes entenderam que eram os mesmos e iam colocar as mãos neles para mandar matar naquele momento. Aí se levanta Gamaliel, que foi o professor de Saulo, e diz: ei, não faça tal coisa. Lembre-se de Deus, que se levantou com as suas doutrinas e arrastou uns 400 discípulos com ele, e depois que Teudas morreu, eles se dissiparam. Da mesma forma, teve o tal de Judas, se levantou também com as suas doutrinas, fez um movimento aí de poeira, levantou a poeira, depois morreu e eles se dissiparam. Agora, este aí, Jesus dele já morreu. Vai ser do mesmo jeito. Se não tiver firmeza, Jesus já morreu, agora eles vão se dissipar. Agora, tome cuidado, porque tem que se observar se essa obra não é realmente de Deus. Porque se esta obra ela é de Deus, não podereis prevalecer contra ela. Gamaliel
que foi o mestre de Saulo, o professor de Saulo. Mas parece que Saulo não aprendeu. Saulo lá na frente vai dizer: acho que o meu mestre não entendeu os cuidados com a lei. Eu vou mostrar para ele como é que se faz. Aí a gente vê Saulo agora com cartas, com ordens para prender e matar os discípulos. Mas assim ele não pôde. Nós vamos ver no capítulo 9 o próprio Jesus vindo de encontro com ele, ele caindo, ficando cego e sem comer em jejum por 3 dias. Quando nós olhamos para as Escrituras, a vida do povo de Deus, ela foi baseada debaixo de perseguição e luta. Foi luta atrás de luta. E aí você vai me dizer: irmão, quanto mais eu oro, mais luta me aparece. Quanto mais eu busco a presença de Deus, maior é a tribulação. É porque você está vivendo o Evangelho. Mas o Senhor, ele disse para Daniel: tu, porém, segue o teu caminho e vai até o fim. Porque lá, naquele grande dia, se levantarás e receberás a tua herança. Se coloque de pé em nome de Jesus. Talvez você não receba aquilo que você busca nesta terra. Talvez você não conquiste os seus objetivos terrenos. Mas lembre-se de uma coisa: que no dia da ressurreição, no dia do grande arrebatamento da igreja, nós receberemos de Cristo a herança que nos foi proposta, uma morada com Ele no céu, viver com Ele eternamente, com glória, com louvor, adoração, sem ranger de dente, sem luta, sem angústia, sem dor. Lembre-se, as promessas terrenas podem até não se cumprir, mas a promessa da vida eterna, ela permanece fiel até o fim. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. As palavras Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Palavra boa, né, amados? Não, veja bem. Quando Deus tocou no meu coração para fazer essa campanha de 12 dias, 12 cultos, eu pedi para Deus um tema, e Deus me deu Daniel 12:13, que o porém vai até o fim. Eu gostaria que os irmãos viessem nessa campanha todos os dias, porque está falando sobre arrebatamento da igreja. Não é todos que estão preparados para ir até o final, mas vou chamar de pastor, meu amigo, que é um chamado, né? O pastor Jefferson, ele disse aqui uma coisa interessante, né? O atleta, vamos falar em um corredor, né? São Silvestre, por exemplo, um corredor de Fórmula 1, todos eles estão correndo, não é? Mas todos eles estão querendo o primeiro lugar. Por que o primeiro lugar mais cobiçado? Porque o prêmio é maior. Se for prêmio em dinheiro é melhor, a medalha de ouro vale mais. Tudo que é no primeiro lugar é melhor. Mas uma coisa interessante que ele falou também, não importa qual que ele vai chegar, o importante é chegar lá. Você está entendendo, amado? Não importa. Escute uma outra pergunta: quantos nós conhecemos que começou o ano de 2022 aqui conosco e não terminou aqui conosco? Tem obreiros aqui que estavam aqui, que estão no mundo, está bebendo, já está fumando, tem gente que já está usando até droga.
Olha aí. E eu continuo sendo crente, irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quer dizer, então, que porque se levantou um falso contra a minha vida, eu vou para o mundo? Eu sei o Deus que me chamou. E ele diz na sua palavra: não foi você que escolheu a mim, fui eu que escolhi você. Aleluia. Irmãos, é muito sério. Mas é muito sério. Tem gente que está trocando a sua salvação por uma fofoca. Eu fofoquei no ouvido dele, ele fofocou para ele fofocou para ela. Chega lá do outro lado, tudo distorcido da primeira fofoca. Eu não vou mais na igreja. Por quê? Porque falaram isso de mim e a conversa começou lá no altar. E Jesus está olhando do céu para a terra e dizendo assim: olha, eu não te chamei para isso. Eu não te chamei para viver as obras da carne. Tem gente que está vivendo as obras da carne. E a Bíblia diz que o Espírito ele cobiça contra a carne contra o Espírito. Glória. Você vai viver no Espírito ou na carne? Porque quem vive na carne sabe as coisas carnais. Né? Olha o que a palavra de Deus diz no livro de Gálatas, onde meu irmão leu, no versículo de capítulo número 6 e o versículo de número 19, assim, ó: porque as obras da carne são manifestas, as quais são, a primeira obra da carne, adultério, já foi falado hoje. Segundo, fornicação. Terceiro, impureza. Quarto, lascívia. Quinto, idolatria. Sexto, feitiçaria. Sétimo, inimizade. Oitavo, contenda. Nono, ciúme. Décimo, ira. Décimo primeiro, pelejas. Décimo segundo, dissensões. Décimo terceiro, heresia. Décimo quarto, inveja. Décimo quinto, homicídio. Décimo sexto, bebedice. Décimo sétimo, glutonaria. Décimo oitavo, não, décimo sétimo, as coisas semelhantes a estas acerca das quais a antemão declaro que também já antes vos disse que vos cometem tal coisa, não entrarão o reino de Deus. Escute, meu irmão, tu está dormindo? A bússola do 100% está aqui. Meu Deus, eu vou entregar esse negócio. Glória a Deus, aleluia. Carrega a Bíblia em todos os cultos, mas não lê o versículo dela. Eu vou entregar. Tem gente que trabalha contigo que não sabe que tu é crente. Por quê? Não dá testemunho de crente. E Deus falou aqui hoje tremendamente. Sabe por quê, irmãos? Deus não quer que nos explique. A palavra diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Aleluia. Irmãos, tem gente que está dentro da igreja, mas já não morreu. Difícil dizer, mas é realidade. Viu, irmão José? Tem gente que está dentro da igreja, vem todos os cultos, mas já morreu. E Deus está dizendo: olha, vinde a mim. Vinde a mim, você está cansado, você está oprimido. Ele vai enviar sua cura. Terra suína, fala baixando a raia. Deus está querendo te carregar, irmãos. Deus está querendo fazer você ser um vencedor, fazer você ir até o fim. Escute, ontem nós glória. Ontem, eu estava em casa, eu tinha um exame médico ontem. Eu estava em casa, uma pastora me ligou, foi o pastor Lucas. Morreu o filho de uma irmã da igreja. E eu preciso que você vá no velório comigo, porque o meu marido está trabalhando, ele não pode ir. Você pode ir comigo? Eu falei com ela: chama sua esposa e vem. Foi eu e minha esposa. Chegamos lá, sabe quantos anos tinha a criança que morreu? 1 ano e 4 meses. Menor que essa menina. 1 ano e 4 meses. Lindo menino, branquinho, o cabelinho pretinho, gordinho. E coube ao pastor Lucas fazer aquele culto fúnebre. Sendo que na segunda-feira eu fiz 2 cultos fúnebres. E ontem eu fiz mais um. E eu disse para minha esposa: eu acho que eu vou ser o pastor do funeral. Porque não é possível. Eu estou desde o final do ano de 2022 fazendo culto fúnebre. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: lá eu trouxe uma palavra dizendo no livro de Apocalipse 21, versículo 7, que diz assim: quem vencer herdará todas as coisas.
Que eu serei seu Deus e ele será meu filho. Esta palavra, ela está dizendo que o céu não é para os fracos. É só para quem vencer. E para vencer tem que ir até o fim. Vocês estão entendendo, amados? Crente fraco, Deus dispensa. Porque ele fala assim: eu não sabe, não ouvisse que o Senhor, o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, não se cansa, não se fadiga, não há esquadrinhação no seu entendimento, porque ele dá força para quem está fraco. Aleluia. É ele que dá força. Ele fala: vem a mim, vem. Irmãos, é muito fácil. Eu agora falei algo ali para o porteiro ali na porta, porque a pessoa parou o carro na frente da igreja, na porta da igreja, porque eu parei o meu carro do lado de lá, na frente da casa da pessoa, guia alta. A pessoa parou o carro na frente da porta da igreja. Aí o porteiro falou assim: Deus vai pesar a mão. Eu falei: não vai pesar a mão. Nós temos um negócio com Deus chamado joelho. Tudo o crente resolve no joelho. Tem crente que está querendo resolver, sabe aonde? Na inimizade. E a Bíblia está dizendo aqui que a inimizade e a contenda não vai deixar você ir para o céu. Amém, irmão? Você pode tomar posse disso aí que foi pregado aqui hoje? Eu quero te ver no céu. Escute aqui, eu quero te ver lá. Eu quero te ver lá no céu. Eu quero chegar lá naquele dia e falar: ei, irmão Ronaldo, demorou, mas nós chegamos aqui. O evangelho, pessoal, demorou, mas nós chegamos. Igreja, irmão Áurea, nós sofremos tanto lá, mas nós estamos aqui, todos com a sua coroa na cabeça. Deus tem um galardão para você. Deus tem um galardão para você, irmão. Vai até o final, não desista da sua caminhada, Ana. Não para na caminhada. Irmãos que está pensando em desistir, não desista, irmão. Não desista, irmão José, não desista, igreja. Não pare na caminhada, vai até o final. Não importa a diversidade que vem, não importa aí, não. Deixa o vento assoprar. Deus está com você nesse vento. Deixa o inimigo se levantar, porque a Bíblia diz que por um caminho ele vem, por certo ele corre. Deixa quem quiser falar de você, venha falar, continua carregando a tua cruz, porque no final você vai ganhar essa coroa de vitória. Aleluias, aleluias. Quem quer receber a coroa de vitória? Só quem quer receber a coroa de vitória, dá a glória a Jesus aí, quem gostoso. Aleluia. Eu quero louvar a Deus pelos irmãos que estão nos assistindo pela internet, pelo YouTube. Que Deus abençoe tua vida poderosamente. Te prepara para encontrar com o Senhor teu Deus. Fica na paz do Senhor.